bem com vocês? Espero que sim. Então, eu vou começar uma série de aulas, pequenos vídeos, explicando um pouco do meu método. Tá? É importante dizer que ao longo desses anos todos que eu dou aula de bateria, e são mais de 20 anos, eu desenvolvi um método, uma linguagem. E eu pretendo distribuir essa linguagem, esse método, em alguns módulos. Não sei quantos ainda, talvez 3, talvez 4. Enfim, mas o primeiro módulo está aqui, o número 1. E nesse módulo aqui eu foquei apenas nas conduções. Contei uma breve historinha há um tempo atrás aí, sobre a importância de ter conduções muito bem definidas, ter consistência nas conduções, para que você possa tocar a sua música e fazer o seu som de uma forma bacana. O domínio das diversas conduções que existem é importante. Então, nesse módulo 1 aqui, eu foquei nas principais conduções que um baterista precisa conhecer. E hoje eu vou falar da primeira delas, que são as semínimas. Então, primeira coisa que é bacana falar, eu vejo a bateria como uma empresa, se eu puder dar esse exemplo. A bateria, o instrumento todo, é uma empresa. E esse cara aqui, que é o nosso chimbal, hi-hat, chapô, chipô, tem vários nomes, tá? Eu chamo de chimbal, tradicionalmente. Esse cara aqui, ele é o chefão, ele é o gerente geral dessa empresa toda aqui. Tudo que acontece nesse cara aqui, os outros vão obedecer. Esse cara que manda, esse cara que gerencia todo o processo do groove, principalmente. Então, o que são essas conduções de semínima, colcheia, tercina, semicolcheias? Quando eu falo disso, eu estou falando daquilo que está acontecendo aqui. São as notas que a gente vai usar para conduzir os nossos ritmos. E o primeiro deles, e eu vejo como um dos mais importantes, é a semínima. Então vamos lá. O que é a semínima? Semínima é uma nota que preenche um tempo inteiro. Ou seja, falando aqui de uma fórmula de compasso 4x4, se eu tenho 4 tempos num compasso, de forma reduzida e resumida, eu vou ter 4 toques de chimbal, porque cada toque aqui vai preencher um tempo inteiro. Então, teoricamente falando, é importante você gravar isso. Semínimas são notas que preenchem um tempo inteiro. Se eu tenho 4 tempos, eu vou ter 4 notas. Muito bem. Dito isso, é importante ir para a parte mecânica logo de cara, porque eu não quero me estender muito nesse vídeo, tá? Então, a gente vai contar 4 toques no chimbal. 1, 2, 3. Por que eu falei antes que, para mim, na minha concepção, essa condução é uma das mais importantes e, diga-se de passagem, a mais subestimada. Já recebi alunos lá na usina que sabiam tocar em colcheia, que é a próxima condução que a gente vai conversar, mas não conheciam semínimas. A semínima, ela é uma das mais importantes, ou se não a mais importante, porque ela é a nossa pulsação. As demais conduções que vão vir depois, todas elas terão semínima lá dentro dela. Tá? A pulsação dela vai ser semínima. Contar tempos é importante. E essa prática de contar tempos acontece na semínima. Então veja, eu tenho 2, 3, 4. Vamos colocar o bumbo no tempo 1, tocando junto com o chimbal. No tempo 2 eu vou colocar a caixa, tocando junto com o chimbal. 2. No tempo 3 eu vou colocar o outro bumbo. E no tempo 4 a outra caixa. Então veja, eu tenho um bumbo, uma caixa, um
bumbo, uma caixa. Bumbo no 1 e no 3, caixas no 2 e no 4. Essa contagem é importante. Vamos lá. 3, 3. Praticando isso de forma devagar, eu vou começar a acelerar. Um outro detalhe importante falar sobre a semínima. A semínima, por ser pouca nota, apenas 4, num compasso, a semínima é usada para conduções mais rápidas. A seguinte matemática, regrinha: quanto mais rápida a música, menos nota eu consigo pôr dentro. Quanto mais andamento eu tenho, menos nota eu consigo pôr. A semínima, geralmente para um baterista, ele é usado para conduzir músicas rápidas. Certo? Muito bem. Agora a gente vai começar a fazer as alterações. O que torna essa condução subestimada ou até mesmo rejeitada às vezes? Ela é difícil? É. Porque além de eu treinar pulso com ela, com essa condução em semínima, ela é importante porque nela eu começo a trabalhar coordenação. O que eu quero dizer com isso? As separações. Nem sempre eu vou ter todas as peças juntinhas com a minha condução. A maioria do tempo eu não vou ter. Eu começo a trabalhar separações. Por exemplo, bumbos em colcheia. Então, olha lá. Eu vou ter o primeiro tempo, continua sendo bumbo. O segundo tempo continua sendo a caixa. Só que no terceiro tempo, onde eu tinha um bumbo só anteriormente, eu vou colocar 2. Acontece que eu vou ter a semínima de bumbo junto com o chimbal, que eu já tocava antes, e mais um bumbo no intervalo de 2 semínimas. Então eu tenho um bumbo tocando junto, mais um bumbo tocando separado. E finalizo o quarto tempo com a caixa, como antes. Então olha que legal que fica. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Parece ser simples, mas para alguém que está começando agora, essa separação não é tão fácil assim, certo? Então, no método, está bem explicadinho lá, tá? Todo ele com partitura, certo? E nas semínimas a gente trabalha alguns modelos. Como é muito pouca nota, não tem muito para onde ir. Tem esse benefício também. Você vai chegar num ponto de limitação do que fazer com as semínimas de chimbal, em matéria de bumbo e caixa, tá? Mas é bacana estudar. A partir daqui vai acontecer muita outra coisa. Essa aqui é toda a base que você vai precisar para tocar as outras conduções. Outra coisa interessante, eu posso tocar 2 caixas no tempo 2. Veja. 1, 2, 3. Essa separação também não é tão fácil assim, porque eu tenho uma caixa, aquela do tempo 2, junto com o chimbal, mais uma caixa que está em colcheia entre 2 semínimas de chimbal, que ela está sozinha. Esse movimento ele pode não ser tão fácil, mas se você praticar um pouquinho, ele se torna natural. A partir daqui, a criatividade é sua. Nem tudo está escrito. Tem muita coisa que você pode descobrir sozinho depois de dominar a condução. Bumbos em semicolcheia. O importante é criar a consistência de fazer as 4 semínimas e elas têm o mesmo intervalo entre os toques, é importante lembrar. E em cima disso que você está fazendo, você brincar com seus bumbos e com as suas caixas. Dentro de uma criatividade que você vai ter que
inventar, certo? Então é isso. Esse método, o bacana é isso, nem tudo é entregue de mão beijada, muita coisa se deixa nas entrelinhas para que você possa pesquisar, correr atrás e até mesmo usar a sua criatividade, as suas ideias dentro das conduções, certo? Então, é uma aulinha rápida, deu 10 minutinhos aí, mas eu espero ter ajudado, certo? Nos encontramos novamente na próxima aula, que eu vou falar das colcheias, ok? Um abraço, obrigado pela atenção. Estou nas redes sociais, qualquer dúvida, entre em contato, vai ser um prazer aí te ajudar. Valeu!